Um leão foi o culpado de deixar aldeões inúmeras noites sem dormir. Um assassino astuto, inteligente e audacioso. Matou diversas vítimas na escuridão da noite e até mesmo durante o dia. Uma besta descontrolada com uma fome insaciável. Era conhecido pelos aldeões como o próprio demônio. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história do devorador de homens de Mifune. Fique conosco até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jofi Animals Wild. Zâmbia. Um leão macho foi responsável por diversas mortes nas aldeias de Zâmbia. Tudo começou no dia 9 de julho de 1991. Dois meninos estavam caminhando em uma estrada no meio das áreas rurais. Eles voltavam da escola e, enquanto caminhavam, brincavam e se distraíam com tudo que viam pelo caminho. Com tantas distrações, os garotos não perceberam quão rápido estava passando a hora. Já era noite e eles ainda não haviam chegado em casa. Algo fez com que as crianças começassem a acelerar seus passos. Um grande leão estava os observando desde a metade do caminho, mas eles demoraram para perceber. Vendo que as crianças estavam querendo fugir, o leão decidiu atacar. O predador era o maior leão que aquelas crianças já tinham visto. O felino abocanhou o ombro de um deles e o arrastou para dentro da mata. Enquanto isso, o outro menino começou a correr desesperado, gritando e implorando por ajuda. Ele conseguiu chegar à aldeia e, eventualmente, soou o alarme. Todos se assustaram. Homens armados saíram em busca do menino que havia ficado para trás. Porém, infelizmente já era tarde demais. Ele havia desaparecido. No local do ataque, restou apenas alguns pedaços de roupas, fragmentos de sangue, ossos e carne. Daquele dia em diante, começaria o verdadeiro espetáculo de horror. Este foi apenas um de inúmeros ataques que estavam por vir. Dias depois, uma mulher foi surpreendida dentro de sua cabana. O predador adentrou sua casa derrubando a porta frágil, feita de materiais nada resistentes. O leão a arrastou para dentro da mata e a devorou. Daquela mulher havia sobrado apenas a sua cabeça e seus braços. Aquilo foi um lembrete macabro da pura maldade do leão. Eram ataques incansáveis. Os moradores mal conseguiam sentir o luto, pois logo outro aldeão aparecia morto. Na noite seguinte, um menino foi atacado e arrastado bem diante a um guarda florestal. O homem não pôde fazer nada, pois quando se deu conta do ataque, o felino já estava com o menino preso em sua mandíbula. O leão tinha um rugido extremamente forte e ensurdecedor. Dessa forma, todos tinham a ideia de que ele era um leão absurdamente grande. Os patrulheiros o descreveu com cerca de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de altura, desde as patas até o ombro. Era uma espécie extremamente grande. Os ataques continuaram sem parar e sem muito espaço de tempo entre um e outro. Ele não atacava apenas na escuridão da noite. O dia também passou a ser o terror dos moradores. Além disso, não era preciso estar na rua para ser atacado, pois o predador também adentrava as cabanas em busca de alguém para saciar a sua terrível fome. Ele era um leão ousado. Demonstrava ser absurdamente inteligente, pois conseguia evitar armadilhas e os patrulheiros que andavam constantemente armados. Esse comportamento do felino era perturbador aos aldeões, pois já que tudo que eles tentavam para acabar com as matanças, a fera sabia se esquivar e escapar. Certo dia, o predador atacou e matou uma aldeã chamada Jesslyn. Ela estava em sua varanda resolvendo suas tarefas diárias. O leão surpreendeu a mulher e a arrastou para a selva.
A poucos metros de distância do local do ataque, havia guardas florestais. Eles estavam desatentos quando ouviram os gritos ensurdecedores de Jesslyn. Eles não conseguiram impedir o ataque mortal e foram testemunhas do horror. O leão não tinha medo de nada e voltou no dia seguinte na casa de Jesslyn. Ele entrou na cabana, pegou um saco de roupa suja, cujo estava infestado com o cheiro de Jesslyn. Caminhou até o centro da aldeia, onde havia um monte de pessoas assistindo, horrorizadas. Parado no centro da aldeia, o leão colocou o saco no chão, olhou para todos os moradores que estavam presentes ali e soltou um rugido assustador. Aquilo foi uma intimidação da parte do matador. Após isso, ele pegou o saco e foi embora para a selva. Daquele dia em diante, os moradores passaram a ver o leão sempre carregando consigo o saco. Às vezes, o predador era visto brincando com o saco, igual a um gato doméstico brincando com sua bola de pelo. Ele deixava a sacola apenas para caçar, mas sempre voltava para recuperá-la. Isso levou os moradores a acreditarem que a sacola foi amaldiçoada. Eles também acreditavam que o felino não era um leão comum, mas sim uma entidade demoníaca sobrenatural, um feiticeiro ou um xamã. Os nativos de muitas aldeias da África acreditam fortemente que espíritos malignos e xamãs têm o poder de assumir a forma de leões. É tão prevalente essa crença que as famílias dessas vítimas muitas vezes não contaram às autoridades a respeito dos ataques, porque acreditavam que foram visitados em retribuição por algo, ou que eles ou seus parentes fizeram. Muitos deles, quando tinham algum parente morto por leões, consultavam um xamã ou um curandeiro da aldeia, para tentar determinar se o ataque foi feito por um animal normal ou um espírito sobrenatural disfarçado. Essas crenças supersticiosas são tão levadas a sério que muitas das vezes os aldeões fazem justiça com as próprias mãos. Eles lincham aquele que pensam ser o mandante por trás dos ataques de leões. Esse matador passou a se chamar o Leão de Mifune. As pessoas passaram a viver com medo de tudo. Eles mal dormiam, pois nem mesmo dentro de casa estavam seguros, sabendo que o perigo está lá fora o tempo todo e que poderia atacar a qualquer momento, e todos passaram a se recusar a sair de casa, tanto de dia quanto de noite. E antes de continuar o vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe seu like para estar dando uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever e virar um amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! Um caçador chamado Adrian Kerr montou uma armadilha para tentar matar o leão. Ele teve um encontro bastante estranho com o predador e deixou seu relato. Ele veio logo depois da meia-noite, ou pelo menos foi quando eu tomei conhecimento pela primeira vez. Eu podia ouvir os seus passos circulando pela minha fortaleza de sacos de papel. Meus 2 rifles pesados, 3 lanternas e uma pistola era de pouco conforto. Ficou um pouco quieto, então eu o ouvi se alimentando da isca. Deixei que ele se acomodasse na alimentação por 20 minutos e depois coloquei a luz nele. Ainda tenho a imagem mental do animal de pé, nas patas traseiras, muito grande e alto. Eu estava pronto para atirar, mas no instante em que a luz o atingiu, ele caiu e foi embora. Adrian foi incapaz de matar o leão, e o predador continuou com sua matança. Com o passar do tempo, o matador conseguiu desviar-se de armadilhas, venenos e inúmeras tentativas de execuções dos caçadores e de patrulhas de guardas florestais. Ele era um assassino extremamente astuto. Muitas vezes pareceu rugir desafiadoramente para os homens armados, como se estivesse provocando e brincando com o psicológico deles. Devido ao aumento de números de mortos, um californiano chamado Werner Rosek foi chamado em agosto do mesmo ano para tentar impedir o reino infernal do leão. Ele começou conversando com os aldeões para ter uma ideia dos hábitos e formas de ataque do matador.
ele aprendeu tudo sobre seu amado saco de roupa suja. Essa informação foi de extrema ajuda em sua caçada. Ele teve a sorte de se deparar com o saco em um leito de rio seco. Hosek escreveu exatamente tudo em seu diário e relatou as seguintes palavras: mesmo com os calaus descansando no leito do rio, pareciam estar dando um amplo espaço para o saco. Hosek interpretou isso como um sinal de que o predador estava por perto e pôs seu plano em ação. Ele construiu uma cerca e colocou uma isca ao redor da área do saco. Nos dias que se passaram, ele trocaria de lugar várias vezes, mas não obteve sorte. Ele viu que o leão era inteligente e que muitas vezes estava esperando a hora certa de morder a isca. Isso sempre acontecia quando o caçador se movia, e eventualmente recuperando seu saco. O leão de Miúf era esperto, sempre evitava as iscas e evitava ser atingido pelos rifles, como se estivesse fazendo o caçador de tolo. Hosek levava consigo sua câmera, e sempre que tentava tirar fotos das pegadas do leão, a câmera simplesmente não funcionava. Nessas horas, ele parava e pensava sobre o que os aldeões haviam contado, e começou a se perguntar se a fera era realmente dominada por entidades ou algo sobrenatural. Noites após, ele esperava pela aparição do matador, mas o leão circulava zombando do caçador sem ser visto. O caçador estava sendo vencido pelo cansaço. Em seu diário, ele escreveu: sabíamos que ele poderia nos ver a qualquer momento, seja em sua área de caça ou retornando ao acampamento a vários quilômetros de distância. Era como se um espírito estivesse por perto nos observando continuamente. Com isso, sentimos que havíamos conhecido esse leão de uma maneira muito estranha e peculiar. Estávamos todos perto da exaustão. Dormir estava fora de questão. Era simplesmente inútil tentar. Eu vim para caçar, e foi exatamente esse fato que talvez nos agarramos e agimos para nos convencer de que ele não estava controlando nossas vidas. Em um certo momento, Hosek percebeu que o leão estava impaciente mudando de lugar. Isso lhe deu uma ideia. Ele decidiu fingir que estava mudando de lugar para que o predador baixasse a sua guarda. O caçador construiu uma cortina, deixou a isca e depois se posicionou nas proximidades. E isso funcionou, pois logo o leão foi visto se aproximando da isca deixada. Hosek relatou dessa abordagem o seguinte: do meu ponto de vista do movimento do corpo do leão por trás da cobertura do tronco da árvore, ele não estava andando calmamente, como eu tinha visto muitos outros leões andarem sem serem perturbados. Ele estava andando rápido, quase trotando. Alcançando a árvore, ele então saiu de trás dela, à nossa esquerda, e eu o vi pela primeira vez. Ele era enorme. Ele trotou, passando pela isca, e virou o rosto para o cego e rosnou. Ele sabia que estávamos lá, e como havia previsto com precisão, ele estava se movendo e ganhando velocidade. Nunca o veríamos parado, pelo menos não vivo. O caçador então acertou um tiro atrás do ombro esquerdo do felino. Ele caiu no chão na mesma hora. O matador de homens de Mifune finalmente estava morto. Um exame foi feito no cadáver e mostrou o quanto ele era grande. Era um leão macho completamente saudável e em boa forma física. Algo extremamente estranho. Geralmente, um leão começa a se alimentar de humanos quando passa a ter alguma deficiência física. Então, o que fez aquele felino se tornar um matador de humanos? Foi essa pergunta que todos se fizeram. Hosek registrou sua experiência surreal de ter finalmente matado o autor de tantas mortes. Finalmente olhei com cautela para o devorador de homens de Mifune. Ele ficou deitado quase como se estivesse dormindo. Mesmo assim, não consegui me aproximar dele e permaneci a 25 pés de distância. Levei 30 minutos ou mais antes de conseguir subir por trás e tocar o predador. Após tudo ter acabado,
os moradores começaram a celebrar, batendo e cuspindo na carcaça do matador. Os xamãs fizeram rituais sobre ele para se certificar de que seus poderes sobrenaturais fossem banidos. O leão de Mifui foi empalhado e exposto no Field Museu, em Chicago, junto de seu querido saco de roupa suja. Esse lendário leão foi extremamente cruel. Um monstro implacável. Ceifou muitas vidas inocentes, famílias completamente devastadas. Ele foi simplesmente um dos maiores devoradores de homem de todos os tempos. Mas e você? Já conhecia a história desse terrível leão? Você acha que ele realmente estava possuído por alguma entidade espiritual? Diga pra gente nos comentários. Vamos debater sobre o assunto do vídeo. E se você gosta de conteúdos como esse, deixe sua sugestão de vídeo nos comentários, que provavelmente iremos trazer aqui no canal. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera, e dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. Fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito obrigado por assistir e até a próxima, galera. Fui!